Cinderela. Num tempo que já sumiu no oco do mundo, um cavalheiro viúvo se casou pela segunda vez. E sua esposa era a mulher mais arrogante e esnobe que já se teve notícia. Ela tinha 2 filhas que, aliás, eram exatamente como ela em todos os aspectos. O cavalheiro também tinha uma filha jovem, de bondade rara e temperamento doce herdados da mãe, a melhor criatura do mundo. Mal a cerimônia de casamento acabou e o gênio ruim da madrasta começou a se revelar. Ela não tolerava a bondade e a doçura daquela jovem, porque faziam com que as suas filhas parecessem ainda mais detestáveis. A madrasta deu à moça os piores trabalhos domésticos. Tinha que lavar pratos e panelas, limpar as mesas, lavar as roupas, esfregar o chão, arrumar os quartos. A pobre moça tinha que dormir no sótão, em uma cama de palha dura e desconfortável, enquanto as irmãs dormiam em quartos elegantes, de piso decorado, camas moderníssimas e espelhos tão grandes que conseguia-se ver o corpo inteiro. A moça tolerava tudo com paciência e não ousava reclamar com o pai, que acabaria repreendendo-a porque a esposa o manipulava. Quando acabava o trabalho, ela costumava ir para perto da lareira e ficar sentada ao lado das cinzas para se aquecer um pouco no que restava de calor. Por isso, chamavam-a de gata borralheira. A filha mais nova da madrasta, que não era tão grosseira e indelicada quanto a mais velha, a chamava de Cinderela. No entanto, apesar das roupas de Cinderela serem pobres e sem graça, ela era 100 vezes mais bonita que suas irmãs, que sempre usavam roupas luxuosas. Certo dia, o filho do rei decidiu dar um baile e convidou todas as pessoas de prestígio do reino. Nossas jovens senhoritas também foram convidadas porque ocupavam lugar de destaque na região campestre dos domínios do rei. Elas ficaram contentíssimas com o convite e ocupadíssimas com as tarefas que tinham pela frente: escolher os vestidos, as anáguas e os enfeites de cabeça que mais as embelezariam. Isso fez com que o trabalho já pesado de Cinderela ficasse ainda pior, porque era ela que passava as roupas de linho e fazia as pregas das saias. O tempo todo, as 2 irmãs não falavam em outra coisa além de como iriam se vestir. Quanto a mim, dizia a mais velha, vou usar minha roupa vermelha com adornos franceses. E eu, falava a mais nova, devo usar minha saia de costume, mas, para compensar, vou colocar meu manto de flores douradas e meu corpete enfeitado com diamantes, que está longe de ser o mais comum do mundo. Mandaram buscar o melhor cabeleireiro que conheciam para terem penteados chiquérrimos e compraram pintas artificiais para enfeitar o rosto. Elas consultavam Cinderela a respeito de todos os assuntos, porque a jovem tinha muito bom gosto. Ela sempre dava os melhores conselhos e chegava até mesmo a se oferecer para enfeitar os cabelos das irmãs, o que elas adoravam. Enquanto ajudava as 2, elas lhe perguntaram: Cinderela, você não gostaria de ir ao baile? Ah, meninas, respondeu ela, vocês estão zombando de mim? Quem dera eu pudesse ir. Você está certa, disse a mais velha. As pessoas ririam se vissem uma criadinha das cinzas no baile. Qualquer outra pessoa, com exceção de Cinderela, teria avacalhado os cabelos das megeras, mas a jovem era muito bondosa e os deixou perfeitos. As irmãs estavam há quase 2 dias sem comer para tentar caber em suas roupas. Arrebentaram mais de 10 cordinhas tentando apertar ao máximo seus corpetes para ficarem finas e esbeltas e passaram o tempo todo em frente ao espelho. Finalmente o grande dia chegou. As 2 irmãs foram para a corte e Cinderela as acompanhou com um olhar até onde era possível. Quando as perdeu de vista, desatou a chorar. Sua madrinha, vendo aquilo, perguntou qual era o problema. Queria muito poder. Mas Cinderela não conseguia completar a frase de tanto soluçar. A madrinha
que na verdade era uma fada, disse: "Você queria muito poder ir ao baile, não é isso?" "Oh, sim, queria sim", respondeu Cinderela aos suspiros. "Bom, por você ser uma boa menina, vou dar um jeito de você ir", revelou a madrinha. Levou a afilhada para os aposentos e pediu: "Corra ao jardim e me traga uma abóbora." Cinderela saiu imediatamente, sem conseguir imaginar de que maneira uma abóbora poderia ajudá-la a ir ao baile. A madrinha retirou todo o miolo do fruto, não deixando nada além da casca. Em seguida, deu uma batida nele com sua varinha e a abóbora instantaneamente se transformou numa elegante carruagem dourada. Depois, a madrinha deu uma olhada na ratoeira e encontrou 6 camundongos, todos vivos. Ordenou a Cinderela que abrisse parcialmente a porta da armadilha e, à medida que os animaizinhos saíssem, dava uma batida neles com sua varinha e eles se transformavam em imponentes cavalos, que tinham a bela cor acinzentada dos camundongos. Preocupada por não ter cocheiro, Cinderela sugeriu: "Vou dar uma olhada se naquela outra ratoeira tem mais algum camundongo. Podemos transformá-lo num cocheiro." "Tem razão", concordou a madrinha. "Vá dar uma olhada." Cinderela pegou a ratoeira e a levou para a madrinha. Havia 3 ratos enormes lá dentro. A fada escolheu o que tinha o bigode maior e, ao tocá-lo com sua varinha, o transformou em um cocheiro gordo com os mais belos bigodes já vistos. Depois disso, ela pediu: "Vá ao jardim e encontre 5 lagartos atrás do regador. Traga-os para mim." Rapidíssimo, Cinderela fez o que mandou a madrinha, que transformou os lagartos em 6 lacaios. Eles subiram imediatamente atrás da carruagem, com suas librés adornadas em ouro e prata, e firmaram-se ali como se nunca tivessem feito outra coisa da vida. A fada então explicou à moça: "Bom, aqui temos uma carruagem pronta para ir ao baile. Não está satisfeita com ela?" "Nossa, estou sim", afirmou a jovem entusiasmada. "Mas tenho que ir com esses trapos que estou usando?" Imediatamente, a madrinha encostou sua varinha na bela moça e, na mesma hora, suas roupas se transformaram em um maravilhoso vestido, costurado com linhas de ouro e prata, totalmente enfeitado com joias. Feito isso, a fada deu a Cinderela os mais belos sapatos de cristal do mundo. Devidamente trajada, a jovem entrou na carruagem escutando as instruções da madrinha, que lhe disse para sair do baile antes da meia-noite. Se ficasse um instante depois das 12 badaladas do relógio, a carruagem voltaria a ser uma abóbora, os cavalos camundongos, o cocheiro um rato, os lacaios lagartos, e as roupas dela se transformariam exatamente nos trapos que eram antes. Cinderela prometeu à madrinha que faria isso e partiu na carruagem, mal conseguindo se conter de tanta felicidade. O filho do rei, a quem disseram que uma belíssima princesa desconhecida estava a caminho, correu para recebê-la. Deu a mão à bela moça que descia da carruagem e a acompanhou até o salão onde os convidados se reuniam. Assim que entraram, houve um profundo silêncio. Todos pararam de dançar e o som dos violinos foi interrompido. Tão atraídos ficaram os presentes pela especial beleza da recém-chegada. Nada se ouvia além das vozes que se misturavam elogiando: "Nossa, como é bonita! Nossa, como é linda!" O próprio rei, velho como era, não conseguia tirar os olhos da moça e cochichou com a rainha que há muito tempo não via uma criatura tão bela e adorável. Todas as moças se ocuparam de analisar as roupas e o penteado de Cinderela para que pudessem copiar no dia seguinte. Desde que conseguissem encontrar materiais tão requintados e mãos hábeis capazes de reproduzir aquilo. O filho do rei a conduziu ao assento de honra e depois a levou para o centro do salão. Ela dançou com tanta graciosidade que todos a admiraram ainda mais.
Uma refeição leve foi servida, mas o jovem príncipe não comeu nem um bocadinho. Tão intensa era a atenção que dedicava à bela desconhecida. Cinderela sentou-se ao lado das irmãs, demonstrando ser educadíssima e dando a elas, entre outras coisas, um pouco das laranjas e cidras que tinha ganhado do príncipe. Isso as surpreendeu muito, porque não tinham sido apresentadas à princesa misteriosa. A certa altura, Cinderela ouviu o relógio badalar 15 para meia-noite. Na mesma hora, despediu-se e foi embora o mais rápido que pôde. Assim que chegou em casa, correu para encontrar-se com a madrinha e, depois de ter-lhe agradecido, falou que desejava muito poder ir ao baile do dia seguinte, porque o próprio filho do rei a tinha convidado. No momento em que, entusiasmada, estava contando para a madrinha tudo o que tinha acontecido no baile, suas duas irmãs bateram na porta e Cinderela abriu. "Que tempão vocês ficaram lá", comentou bocejando, esfregando os olhos e espreguiçando, como se tivesse acabado de acordar. Entretanto, não tivera vontade nenhuma de dormir desde que tinha chegado em casa. "Se você tivesse ido ao baile", disse uma das irmãs, "não teria ficado cansada." A mais requintada das princesas, a mais bela de todos os tempos, compareceu, e ela foi educadíssima conosco e nos deu laranjas e cidras. Cinderela não demonstrou prazer algum em relação àquilo. Perguntou o nome da princesa, mas elas responderam que não sabiam, que o príncipe estava muitíssimo curioso e daria o mundo para saber quem era aquela moça. Ao ouvir isso, Cinderela indagou sorridente: "Ela era mesmo tão linda assim? Que sorte vocês tiveram! Será que eu posso vê-la?" "Ah, querida senhorita Charlotte, me empresta aquela roupa amarela que você usa todo dia." "Credo, você está maluca?" respondeu Charlotte. "Vê lá se vou emprestar minha roupa para uma criadinha borralheira imunda igual a você. Só faria uma coisa dessas se estivesse ficado doida." Cinderela, na verdade, esperava uma resposta desse tipo e ficou muito contente com a recusa. Teria ficado triste e aborrecida se a irmã tivesse lhe emprestado o que ela tinha pedido como zombaria. No dia seguinte, as duas irmãs foram ao baile, assim como Cinderela, vestida de maneira ainda mais magnífica do que antes. O filho do rei ficou o tempo todo ao seu lado. Suas belas declarações nunca terminavam, e elas, de modo algum, aborreciam a jovem. Na verdade, fizeram com que se esquecesse completamente das ordens da madrinha, tanto que só deu conta da hora quando escutou as 12 badaladas do relógio. Para ela, ainda não passava das 11. Então, levantou-se ligeira como um raio e fugiu. O príncipe a seguiu, mas não conseguiu alcançá-la. Na correria, Cinderela deixou para trás um de seus sapatinhos de cristal que o príncipe pegou com muito cuidado. A jovem chegou em casa quase sem fôlego, sem a carruagem e com as suas velhas roupas. De todo o seu elegante vestuário, tinha sobrado apenas um pé dos sapatinhos, o par daquele que tinha se perdido. Enquanto isso, no palácio, todos perguntavam aos guardas do portão se tinham visto uma princesa saindo, e eles respondiam que não viram ninguém sair, além de uma jovem muito mal vestida que aparentava mais ser uma garota pobre do campo do que uma jovem princesa. Quando as duas irmãs retornaram, Cinderela perguntou se tinham se divertido no baile e se a requintada jovem tinha ido. Elas responderam que sim, mas que a moça tinha saído às pressas assim que deu meia-noite, com tanta afobação que acabou deixando para trás um de seus sapatinhos de cristal, o mais bonito do mundo, e que o filho do rei o tinha pegado. Além disso, contaram que ele não tinha feito nada, além de olhar para ela o tempo todo, e que certamente estava apaixonadíssimo pela bela dona do sapato de cristal. O que as duas disseram era verdade, pois alguns dias depois, o filho do rei proclamou, ao som de trombetas, que se casaria com aquela cujo pé se encaixasse
perfeitamente no sapato. Os ajudantes do rei começaram a experimentá-lo em princesas, depois em duquesas, depois em todas as damas da corte, mas foi tudo em vão. O sapatinho foi levado às duas irmãs, que fizeram o que podiam para enfiar à força o pé no sapato, só que não conseguiram. Cinderela, vendo aquilo e sabendo que o sapato era seu, disse rindo: "Posso ver se cabe em mim?" As irmãs caíram na gargalhada e começaram a ridicularizá-la. O homem enviado para fazer com que experimentassem o sapato lançou um olhar sério para Cinderela e, achando-a muito bonita, disse que era justo que ela também participasse e que ele tinha ordens para deixar todas as moças tentarem. Em seguida, pediu a Cinderela que se sentasse e, colocando o sapato no pé dela, percebeu que entrava com facilidade e que servia como se tivesse sido feito para ela. O espanto das duas irmãs foi gigantesco e aumentou ainda mais quando a jovem tirou do bolso o outro pé do sapatinho e o calçou. Logo em seguida, a fada madrinha entrou no recinto e, tocando as roupas de Cinderela com a varinha de condão, transformou-as em trajes mais magníficos do que os anteriores. Foi assim que as duas irmãs se deram conta de que era Cinderela a bela princesa que tinham visto no baile e imediatamente jogaram-se aos pés da moça para implorar perdão pela maneira cruel com que a tratavam. Cinderela as ajudou a levantar e, ao abraçá-las, disse que as perdoaria de todo o coração. Cinderela foi levada ao jovem príncipe vestida com as roupas suntuosas. Ele achou-a mais fascinante do que nunca e, alguns dias depois, eles se casaram numa festa que durou 3 dias e 3 noites. A princesa Cinderela, que era tão boa quanto bonita, deu às duas irmãs um lar no palácio e, naquele mesmíssimo dia, casou as duas com 2 lordes da corte. Que aconteceu? Aconteceu. Só não sei se você foi à festa como eu. Qual outra historinha você gostaria de ouvir por aqui? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber as próximas historinhas. Até mais! O Talismã. 2 habitantes da mesma cidade exerciam nela a mesma função, mas com resultados bem diversos. Um enriquecia-se e o outro arruinava-se, o que não era de espantar, porque o primeiro zelava os seus negócios com uma atividade incansável, enquanto o segundo, entregue inteiramente aos seus prazeres, encarregava os estranhos da direção de sua casa. "Explica-me", disse um dia este último ao seu colega, "qual é a razão por que a sorte nos trata de um modo tão diferente? Vendemos as mesmas mercadorias. A minha loja está tão bem situada como a tua, e apesar disso, enquanto tu ganhas, eu não faço senão perder. E não é porque eu seja perdulário. Não bebo, nem jogo. Já tenho pensado algumas vezes se não terás tu, por acaso, algum precioso talismã." "Efetivamente", respondeu o outro, "herdei do meu pai um talismã de uma virtude incomparável. Trago no pescoço e ando assim com ele todo dia por toda a casa, do celeiro para a adega e da adega para o celeiro. E o caso é que tudo me corre perfeitamente." "Olé, meu querido colega, empresta-me pelo amor de Deus essa relíquia preciosa de que tanto necessito. Podes ter certeza de que eu te devolvo." "Pois bem, buscá-la amanhã de manhã." Quando ao outro dia foi procurar, o seu generoso concorrente apresentou-lhe um avelã, através da qual tinha passado um fio de seda. O nosso homem a colocou imediatamente no pescoço e começou a correr toda a casa com o talismã. Observou então a completa desordem que por toda parte estava ali. Na adega faltava-lhe vinho, cerveja e azeite.
Na cozinha, o pão, a carne e os legumes. No celeiro, o trigo, o milho, o feijão. Na estribaria, o feno e a aveia, roubados das manjedouras dos cavalos. Viu finalmente como os seus livros e registros estavam mal escriturados. Viu tudo isso e que era necessário dar-lhe remédio. Compreendendo que o dono da casa nunca pode ser substituído por terceira pessoa na direção de seus negócios. Passados alguns dias, foi entregar ao dono o precioso talismã, agradecendo-lhe duplamente. Em primeiro lugar, o seu bom conselho, e em segundo lugar, a maneira delicada como lhe tinha dado. A água da vida. Era uma vez um rei que um dia adoeceu gravemente. Seus 3 filhos, pensando que o pai ia morrer, estavam chorando no jardim quando apareceu um velho e perguntou a razão de tanta tristeza. Ao saber o que acontecia, ele disse: "A água da vida pode curar o rei, mas é muito difícil de conseguir." Quando o rei soube que seu filho mais velho queria sair em busca da água da vida, disse que não consentiria, pois a viagem era muito perigosa. O rapaz, porém, pensava que se conseguisse a água, o pai lhe daria o trono. E assim, insistiu, tanto que o rei acabou concordando com a viagem. Depois de alguns dias a cavalo, ao atravessar uma floresta, o príncipe encontrou um anão feio e mal vestido que lhe perguntou aonde ia. O rapaz, muito grosseiramente, respondeu à pressão do cavalo: "Não é da sua conta, coisa ridícula." O anão, furioso, lançou uma maldição, aprisionando o príncipe e o cavalo entre 2 barrancos, onde ficaram passando frio, fome e sede. Vendo que o irmão não voltava, o segundo filho resolveu buscar a água da vida. O rei, ao saber dos planos do filho, não deixou o rapaz partir. Mas ele tanto insistiu que o pai acabou cedendo. Quando atravessava a floresta, o príncipe encontrou o mesmo anão, sujo e mal vestido, que lhe perguntou para onde ia com tanta pressa. O rapaz, tão arrogante como o irmão, respondeu esporeando o cavalo: "Sai da frente, coisa nojenta." O anão lançou outra maldição e pouco depois o príncipe acabou entalado entre os barrancos como seu irmão mais velho. Vendo que os irmãos não voltavam, o filho mais novo pediu para sair em busca da água da vida. O rei disse que não, mas tanto o rapaz insistiu que o pai acabou cedendo. O príncipe seguiu em direção à floresta e, quando o anão lhe perguntou para onde ia, parou seu cavalo e disse educadamente: "Vou procurar a água da vida, um remédio que pode salvar da morte o meu pobre pai. O senhor sabe onde posso encontrar?" O anão respondeu: "Como você foi bem educado comigo, vou indicar o caminho. Preste atenção ao que eu digo. Ao sair da floresta, não entre no desfiladeiro que está à frente. Vire à esquerda e continue até chegar a uma encruzilhada. Ali, você deve tomar o caminho à direita que leva a um castelo encantado. O castelo tem um grande portão de ferro que só vai se abrir se você tocar 3 vezes com essa varinha." O anão deu ao rapaz uma varinha de madeira e continuou: "Logo à entrada, você vai encontrar 2 leões ferozes. Jogue estes bolos para os animais e eles ficarão mansos. Depois, vá até o pátio do castelo, pois é lá que está a fonte da água da vida. Você deve pegar a água antes que soe a última das 12 badaladas do relógio da torre. Nesse momento, o portão se fechará e, se você se atrasar, ficará preso no castelo." O príncipe agradeceu a ajuda e seguiu seu caminho. Quando chegou ao castelo, bateu com a varinha 3 vezes no imenso portão e ele se abriu. Ao entrar, os 2 leões avançaram com as bocas escancaradas, mas o príncipe atirou os bolos e eles adormeceram. Como ainda era cedo, resolveu ver o que havia dentro do castelo.
Subiu as escadas e atravessou salões, onde encontrou muita gente dormindo. Em uma das salas, sobre uma mesa, viu uma espada e um saquinho de trigo, que levou consigo, pensando que podiam ser úteis. No último salão, o rapaz foi recebido por uma belíssima princesa. A moça estava muito feliz, porque o encanto do castelo havia sido quebrado. Quando soube que o príncipe buscava a água da vida, recomendou que ele se apressasse, pois teria que atravessar os portões antes que o relógio da torre terminasse de bater as 12 badaladas do meio-dia. Depois, a princesa se despediu dizendo: "Dentro de 1 ano, se você voltar aqui, será meu esposo." O príncipe saiu para procurar a fonte, mas ao passar por uma linda cama com lençóis brancos e cheirosos, resolveu descansar um pouco e acabou adormecendo. Felizmente, ao virar na cama, a espada caiu no chão e ele acordou. Faltava 1 minuto para o meio-dia. Bem depressa, o rapaz correu até a fonte e encheu um frasco com a água preciosa. Quando montava seu cavalo, ouviu o primeiro badalar do relógio. Esporeou o cavalo e disparou em direção à saída. Ao soar a última batida do meio-dia, o portão se fechou com um grande estrondo. Mas o príncipe e seu cavalo já estavam do lado de fora do castelo. No caminho de volta, ao passar pela floresta, o príncipe encontrou o anão. O homenzinho, ao ver a espada e o saquinho de trigo, disse que o rapaz havia feito muito bem em guardar aqueles objetos. Com a espada, poderia vencer sozinho um exército, e com o trigo, teria todo o pão que quisesse. O príncipe perguntou se o anão não sabia de seus irmãos, e quando descobriu que estavam amaldiçoados, ficou muito triste e pediu que fossem liberados. O anão, que simpatizava com o príncipe, disse que os libertaria, mas avisou: "Você vai se arrepender de ajudar seus irmãos. Não confie neles, pois seu coração é mau e orgulhoso." Pouco depois, os 3 irmãos se encontraram na estrada e o príncipe, muito feliz, contou todas as coisas boas que haviam lhe acontecido. De volta para casa, passaram por um reino em guerra. O rei lutava desesperadamente para salvar seu povo, que estava faminto, cercado pelos exércitos inimigos. Com a ajuda do saco de trigo e da espada mágica, o príncipe derrotou os invasores e encheu os celeiros do reino. Depois dessa aventura, para encurtar a viagem, os príncipes embarcaram em um navio. Durante a travessia, os irmãos, cheios de inveja, começaram a conspirar contra o rapaz. Enquanto ele dormia, roubaram o frasco e trocaram a água da vida por água salgada. Também tentaram roubar a espada e o saquinho de trigo, mas os objetos desapareceram de forma misteriosa assim que foram tocados por eles. De volta ao palácio, o rapaz imediatamente levou o frasco para o pai, mas quando o rei bebeu, engasgou e começou a tossir. Os 2 príncipes acusaram o irmão de querer envenenar o pai e apresentaram a verdadeira água da vida, que haviam roubado durante a viagem. Assim que o rei bebeu, levantou-se da cama bem disposto e cheio de saúde. O príncipe ficou muito magoado com os irmãos e não sabia o que fazer para se defender de suas acusações. Quando o rei, que havia acreditado nos filhos mais velhos, pensando que o filho mais novo tentara assassiná-lo, chamou seu caçador e ordenou que matasse o rapaz. Alguns dias depois, o príncipe foi caçar na floresta, acompanhado do caçador, e percebeu que o homem estava muito triste. Perguntou a razão da tristeza e o caçador respondeu que não podia falar. O rapaz insistiu e o homem acabou contando que estava ali por ordem do rei para matar o príncipe. Muito infeliz com a revelação, o rapaz disse que não merecia morrer e propôs ao caçador: "Vamos trocar nossas roupas. Depois, irei embora do reino."
O caçador trocou suas roupas velhas pelas roupas do príncipe e deixou o rapaz ir embora. Pouco tempo depois, chegou ao palácio o embaixador do reino que havia sido ajudado pelo filho mais novo do rei, trazendo muitos presentes em agradecimento por tudo que o príncipe havia feito pelo seu povo. Diante disso, o velho rei começou a pensar que talvez houvesse se enganado e, arrependido, suspirava pelos cantos. Ah, se meu filho ainda estivesse vivo! Ao saber do arrependimento do rei, o caçador contou o que havia acontecido. O pai, aliviado, mandou que procurassem o rapaz, mas ninguém o encontrou, pois o príncipe, ajudado pelo anão, havia se mudado para outro reino distante dali. O tempo passou e, ao completar-se 1 ano, a princesa mandou construir na entrada do seu castelo uma linda avenida, calçada com pedrinhas de ouro e brilhantes. Quando ficou pronta, ela avisou aos criados: "O meu futuro esposo logo vai chegar, virá a galope pelo meio da avenida. Mas, se aparecerem outros pretendentes cavalgando à beira da estrada, devem ser expulsos a chicotadas." O irmão mais velho, pensando que podia se apresentar no castelo e se casar com a princesa, ao ver a avenida revestida de ouro e brilhantes, não quis que o cavalo estragasse aquela riqueza que já considerava sua. Então, seguiu pela beira do caminho. Quando chegou diante do portão e disse ser o noivo da princesa, todos riram e o receberam a chicotadas. Pouco tempo depois, veio o segundo príncipe e fez como o irmão, levando o cavalo para trotar na terra ao lado da avenida de ouro e brilhantes. Ao se apresentar como noivo da princesa, teve a mesma sorte do irmão mais velho e foi expulso a chicotadas. O terceiro príncipe, o noivo verdadeiro, vendo que era tempo de ir ao encontro de sua princesa, seguiu em direção do castelo. O rapaz ia tão feliz, pensando na alegria de tornar a ver sua amada, que nem percebeu as pedrinhas de ouros e brilhantes que revestiam o caminho. Foi galopando pelo meio da avenida até chegar diante do castelo, onde a bela princesa o esperava na porta. O casamento aconteceu com grandes festas, e algum tempo depois, quando a princesa contou ao marido sobre o arrependimento do velho rei, resolveram visitá-lo. Ao saber que seu filho mais novo havia sido traído pelos irmãos, o rei ficou muito aborrecido e mandou chamar os príncipes. Quando perceberam que suas maldades haviam sido descobertas, os 2 irmãos tentaram fugir em um navio, mas não tiveram sorte. Uma terrível tempestade afundou o barco onde viajavam e os 2 morreram afogados. Esta fábula é dedicada a você. Os sábios da antiguidade descobriram como dizer a verdade às pessoas sem ser rudes com elas. Vejam vocês, eles colocavam um espelho mágico diante das pessoas, onde podiam se ver todos os tipos de animais e várias coisas maravilhosas, tanto cenas divertidas como imagens educativas. Eles chamaram isso de fábulas. E qualquer ação inteligente ou tola que os animais realizavam, as pessoas ficavam se colocando no lugar deles e com isso pensavam: essa fábula foi dedicada para você. E dessa maneira, os sentimentos de ninguém eram feridos. Vamos dar um exemplo. Era uma vez 2 montanhas muito altas, e no topo de cada uma delas havia um castelo. Num vale, que ficava num lugar muito baixo, corria um cachorro faminto, cheirando o chão por todo lado, como se estivesse procurando um camundongo ou uma codorna. De repente, ouviu-se uma trombeta que vinha de um dos castelos para anunciar que era chegada a hora da refeição. O cachorro imediatamente começou a subir a montanha, esperando receber a sua parte da refeição. Mas quando ele estava no meio do caminho, a trombeta parou de tocar. E a trombeta do outro castelo começou. Deste lado, pensou o cachorro, eles já terão terminado o almoço antes que eu consiga chegar.
mas do outro lado eles já estão se preparando para recomeçar. Então ele desceu e começou a subir a outra montanha. Mas nesse instante, a primeira trombeta começou a tocar novamente, enquanto a segunda havia parado. O cachorro desceu pela segunda vez e subiu a primeira montanha. E assim continuou, até que as duas trombetas pararam de tocar e não havia mais refeições nos dois castelos. Então, adivinhem o que os sábios da antiguidade teriam dito sobre essa fábula? Quem seria tolo de ficar correndo o tempo todo para cima e para baixo sem ganhar nada?